Fala pessoal, beleza? Pois é pessoal, curso de projetos de amplificadores está sendo finalizado. Em breve aí estará disponível para vocês. Enquanto ele não está pronto, eu vou dar uma pincelada em algumas etapas do amplificador e vou passar para vocês informações preliminares para vocês entenderem como funciona o amplificador. Então, vou pegar aqui para vocês uma imagem de um amplificador de áudio, tá? De 3 estágios, que a maioria tem 3 estágios. Existe amplificadores com 2 estágios, existe com 4 estágios e assim sucessivamente. Então, o estágio inicial, né? É o estágio de entrada, onde você encontra o nosso circuito long tail, né? O nosso CCS, fonte de corrente constante. Eu vou falar em cada etapa separadamente no curso e a gente vai desenvolver um projeto para mostrar para vocês o nível de dificuldade que a gente tem para projeto. A gente vai passar algumas informações, alguns pulos do gato, que é interessante. E o curso ele vai ser voltado ao pessoal que tem conhecimento já em eletrônica e vai precisar parte de cálculo, tá gente? Que a gente vai calcular todos os circuitos, passo a passo, para que a gente não fique em dúvida sobre o assunto, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o circuito de entrada, onde tem a fonte de corrente constante e um par diferencial sem o espelho de corrente. É uma configuração básica de amplificador. Logo em seguida a gente tem o circuito que faz o NFB e o nosso controle de ganho em malha fechada. Outro aspecto aqui, vocês já viram um vídeo que eu fiz sobre o multiplicador de VBE, né? E também sobre o bias, que o bias pode ser com diodo também. E o multiplicador de VBE é transistorizado. Hoje a gente vai falar desse circuito aqui, ó, circuito VAS, amplificador de tensão. Depois a gente vai analisar o drive e o circuito de saída e fazer uma análise do circuito, tá certo? Então vamos lá, gente, tratar de um assunto que é bom e todo mundo gosta, né? Principalmente as pessoas que fazem também manutenção e querem fazer melhorias nos amplificadores, tá gente? Então o que é um VAS? Então VAS é uma fonte, é uma etapa do amplificador, né, de circuito, que pega a saída do par diferencial, que é em corrente, e converte em tensão. Então isso aí é chamado de transcondutância, ok? Vocês estão vendo aí. Então a função e o melhor método de você ter um circuito VAS otimizado é você ter em mente aí circuitos, né, ou circuitos, modelos, para você conhecer cada um deles, quais seus pontos fortes e quais seus pontos fracos, né? Então tá aí. Então vamos começar a explorar esse mundo do VAS aqui. Eu não vou falar com detalhes, vou só dar uma explanação de como funciona e como a gente pode otimizar essa etapa aí dos amplificadores, tá? Então tem em mente aqui que os amplificadores de tensão, ele recebe o sinal do par diferencial. Vou mostrar para vocês nesse aqui mesmo. Você recebe o sinal do par diferencial, ok? Esse aqui é o transistor que compõe a etapa do amplificador de tensão. Então ele pega, converte a corrente, que aqui tem a variação de corrente, e controla esse estágio completo aqui, que é o estágio que faz o amplificador de tensão. Então aqui você tem uma outra fonte de corrente constante
Circuito de bias, que controla a polarização dos transistores de saída, né, através dos drives, você observa aqui. E nesse carinha aqui, gente, ele tem alguns detalhes importantes para vocês conhecerem. Então, o que normalmente é feito nessa etapa aqui? A gente faz todo a calibração inicial do amplificador e também nós fazemos o ajuste do circuito de entrada, que é o circuito de par diferencial. Então, nesse caso aqui, eu não tenho os chamados resistores de degeneração, não existem. E no curso vocês vão saber calcular esses resistores para você adequar as correntes e fazer os ajustes do par diferencial e subir sequencialmente fazendo as otimizações dos circuitos. Então, é nesse circuito aqui que ocorre o maior ganho de tensão do amplificador, ok? Praticamente aqui é nessa etapa que você consegue gerar características do amplificador e com isso você vai elaborar projetos otimizando, tá, os recursos que você aprendeu no curso. O que eu sugiro para vocês é vocês começarem do amplificador mais simples possível e irem depois se aperfeiçoando ao longo do estudo, tá? Então, o VAS mais utilizado, gente, é esse modelo aqui. É um modelo mais simples, ele tem as vantagens e as desvantagens, ok? Então, ele tem um circuito de tensão que ele pega o sinal do par diferencial e com isso ele faz a parte de distribuição e amplificação. Ou seja, você tem um ganho de entrada e tem o ganho de saída do amplificador de tensão, ok? Esse, no caso aqui, ele está como um emissor comum. Esse capacitor aqui, gente, é o famoso capacitor de efeito Miller, né? Existe várias topologias de VAS, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um circuito que tem um divisor de tensão. Esse daqui é um bufferzinho. Também utilizo bastante esse modelo de VAS. Tem um modelo Cascode, ok? E outras derivações aqui do buffer, né? Para você fazer e otimizar os amplificadores. Eu estou sugerindo para vocês no curso um exercício prático para a gente aprender a fazer a polarização desse circuito aqui, que é um circuito para análise do VAS, tá, gente? Então aqui a gente tem uma fonte de corrente, temos um gerador de sinal e aqui a gente tem o sinal que vai para a etapa de amplificação. O circuito amplificador de tensão, ele tem alguns detalhes que são importantes serem vistos. E com isso você vai aprender a calcular o ganho do amplificador de tensão para aplicar nos seus projetos, tá certo? Então aqui eu dou um passo a passo. Nós vamos falar também sobre o circuito de NFB, a contribuição que ele dá. Então é um curso bem legal e o que todo mundo gosta, tá? Que é como reduzir o THD de amplificador, mantendo sempre a sua linearidade, correto? Então não adianta você gerar uma distorção harmônica que desfavoreça o amplificador e com isso você vai ter perda na saída e perda da linearidade, ok? Então a gente fazendo análises dos amplificadores de tensão, a gente observa que o amplificador de tensão ele tem suas características, né? Até determinada frequência, que a gente chama uma frequência de corte, onde a gente analisa que ele não tem perda, não tem distorção quase nenhuma, e a partir de que vai se elevando
o sinal, né, a frequência, você vai começar a ter distorção e perda também do sinal na saída. Então é uma das características que a gente faz a parte de linearização dessa etapa, e precisa ter um respaldo da etapa anterior, que é, no caso, o respaldo do par diferencial. Então, gente, seria isso aqui mais ou menos que eu quero passar para vocês sobre a importância do circuito VAS, ok? O circuito VAS é uma etapa bem crítica dos amplificadores, tá, gente? Então a gente vai atrelar o conhecimento também muito detalhado nessa etapa, e com isso a gente vai estender aqui para vocês através de um curso de projetos de amplificadores. Aí vocês vão dar andamento, vão fazer seus estudos e vão elaborar uma frente de projeto, ok? Então no curso vai estar um passo a passo como fazer um projeto, e sempre bater de frente aí com os detalhes aí dos conceitos, tá? Eu usei para fazer essa parte de treinamento do curso com o livro do Dr. Douglas Self e outros mais que eu tenho aqui em mãos. Então eu espero que vocês gostem. O curso vai estar disponível em nossa loja. Se vocês tiverem interesse em fazer o curso, entre em contato comigo. Eu ainda não tenho um valor, mas não vai ser um valor muito caro, né? Eu estou vendo aí a atual conjuntura. Mas vai ser um curso que vai ser feito em degraus. Ou seja, a primeira passo é aprender a calcular o amplificador, as etapas do amplificador, e com isso atingir o objetivo de você mesmo fazer o seu próprio amplificador, tá, gente? Então não tem nenhum mistério, mas eu sempre digo, precisa de conceitos matemáticos, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.